Em Mar do Sertão, o personagem do Guizé sofre um acidente e tem que recomeçar a vida do zero. Então a gente vai falar agora de quando um acidente de percurso transforma a nossa vida. Quando que uma crise financeira, a perda de alguém ou de um emprego atravessou o seu caminho. E quando que um acontecimento inesperado bagunçou tudo, mas foi pro bem. Vem junto lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Vamos ver a saga do Zé Paulino no Mar do Sertão. Bota aí pra gente ver. Ave Maria. Foi, homem, tá com medo? É? Que veio? Tá caindo aí, vai calma! Cala a boca, homem! Cara, vai cair, Zé! Vai cair! Me ajuda, calma, homem! Me ajuda! Tolinho, me ajude, homem! Tolinho! 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 Quem é tu? Sou eu, Candoca. Zé Paulinho. Paulinho. É tu mesmo. Tu não morreu, não. Tu não morres, não. Olha. É o que eu digo há muitos anos sobre o caráter do Renato Góes, né? Vem alertando o povo É um brasileiro. documentário, não é uma novela. né? É uma pessoa que isso. Quando alguém precisa de ajuda, ele deixa o vagão descarrilhar. Parabéns, Renato. Mas eu quero saber se, assim como o Zé Paulino, você já pegou o limão e fez a limonada, uma gin tônica, 3 caipirinhas e mudou a vida. Aconteceu já alguma coisa na tua vida que mudou muito assim? Cara, algumas, assim, eu sofri alguns acidentes na infância e na adolescência. É mesmo? Acidente tipo Tipo o quê, hein? Tipo, sei lá, cair do telhado, ser atropelado, tomar Pera, calma, pedrada. vamos com calma, que você me interessou cair do telhado, demais. ser atropelado, não, você realmente caiu do É, telhado. Foram eu- dois momentos diferentes. Você caiu do telhado e É. foi atropelado. É, bom, eu fui atropelado quando eu tinha 6 anos, aí eu tive hemorragia interna, traumatismo craniano, foi na frente dos meus pais e aquilo mudou a vida da família toda. Gente, mudou o rumo do programa, hein? O programa virou uma entrevista agora Já com que toda falou. certeza. Mas peraí, quem que te encaçapou? Foi um... Cara, você acredita, foi uma noite de São João, eu tava saindo da casa da minha avó, mãe do meu pai, a gente tava numa Brasília azul com meu pai, eu vi um balão que caiu atrás do cemitério e meu pai pegou o balão e atravessou a rua porque o rio refletia, assim, enfim, dava uma luz ali. Minha mãe não deixou eu descer do carro, eu desci escondido, aí uma Brasília amarela me pegou. Olha! E trabalhava com meu pai, inclusive, na mesma empresa que meu pai. Pô, a pessoa que te atropelou? É. Chato. Putz, coitado dele, porque a culpa não foi dele, né? Você Não, deve ter não foi. surgido na... Minha avó queria matar ele, mas não foi culpa dele, não. Eu atropelei o carro. E você ficou muito tempo no hospital? Fiquei na UTI uns 11 dias. Que isso, rapaz? Mas quando você diz que Tem mudou como. sua vida, como mudou? Eu não sei, porque acho que mudou da família inteira, assim, né? Porque eu não lembro de muita coisa. Eu comecei a lembrar depois, muitos anos depois, da minha vida antes do acidente. Olha que Até o acidente, eu só lembrava depois. Antes do acidente pra eu não frente. lembrava mais nada. Mas depois eu achei que ia ficar livre, aconteceram outras várias coisas. Vamos falando? Vai lá. Caí do telhado uma vez também, me quebrei todo. Você não era calmo, né? Não. Era uma criança calma. Não Você era. tinha quantos anos no telhado? No telhado eu tinha 17, eu tava arrumando a gente ensaiava lá com a banda dos prédios e numa casinha lá do seu Exílio, eu subi lá pra arrumar o telhado, que vive chovendo no ABC, né? Caso do Dr. Dercílio... Aí eu fui arrumar e caí de lá, falaram que só me viram sumindo lá de cima. E isso o quê? 2 andares, assim? Não, era alto assim, bem assim, ó. Sei. Dessa altura assim. E aí, 17 anos, caiu e coma. Não, eu fiquei quebrado um tempinho assim, me machuquei, luxei os dois Tornozelo. dois tornozelos e tal. Mas Algum tô bem. acidente de destino, assim? Porque você é músico, né? Você tem uma banda ou tinha uma Tem a banda.
Mas você pensava em ser ator já ou ser ator foi uma espécie de acidente? Foi acidente total, assim, Como? nunca imaginei ser ator. Eu sempre tive banda, né, desde a adolescência, banda de rock e tal, meu pai toca na noite. E eu grafitava também, gostava de pintar, gosto ainda. E eu entrei na faculdade para fazer educação artística, artes plásticas, né, licenciatura, educação artística com bacharelado em artes plásticas. E no meio, quando você faz esse curso, você passa por todas as áreas, né? Faz música, dança, imagina eu fazendo dança, expressão corporal, cerâmica, desenho de observação e teatro. E aí na primeira apresentação aconteceu isso que eu estava contando agora há pouco, que meu pai viu, era eu e... Eu fiz Lisístrata, que era eu e 13 meninas, assim, professoras e tal. E na primeira apresentação já me chamaram para trabalhar no teatro infantil. E minha vida mudou, porque eu era motoboy, né? E pagava o curso com isso, inclusive. Conta a parte anterior que é bonita. Conta a parte anterior do seu jogador. pai, que é bonito. Do jogo. Porque meu pai... Eu sempre sonhei em jogar no Corinthians, né? Mas não tenho essa habilidade, não. Mas sou taurino. Mas tinha, assim. na época, jogava-se bem, né? Fazia gol, entrava no segundo tempo pra jogar como centroavante, meu pai lá assistindo, minha mãe. Poxa, as pessoas xingavam muito eles, assim, de tabela, né? Muito bom, eles. Chegava Que os é o pais. famoso filho da... verdade. Daí pra cima, assim, eu acho que, não sei, eu ficava nervoso, eu acabava perdendo uns gols, tipo que o Roger Guedes perdeu contra o Flamengo aí. Ih, pegou dentro. Pegou. Pegou, eu tava lá, cara, foi muito... Tava. Ele também tava, falou quase morreu. Aí ele é Flamengo, né? Eu tava na torcida do Flamengo lá Os caras, eu tava com boné, o cara falou, eu sei quem você é. Se você falar te alguma visse, coisa, eu vou seria te muito caguetar. Se você falar... Você gosta de correr risco, é por isso que você pulou do telhado. Você pulou, a verdade é essa. Ali foi pular no telhado também, porque eu vi os pênaltis todos calado. Assim, até quando o Cássio pegou a bola, eu fiquei calado. Puta, foi horrível nesse Mas aí, sentido. quando seus pais ouviram falar bem de você pela primeira vez, foi no teatro. Foi no teatro, assim, nessa apresentação, A Guerra dos Sexos, o Lisístrata, do Eurípides. Bonito. E aí me chamaram para trabalhar, fazer teatro infantil e tal, e algumas pessoas, umas meninas falaram bem de mim, meu pai ouviu. Aí ele falou, meu filho, isso que você tem que fazer. Tá claro. Quando falam bem de você, que a gente Pelo amor de gosta, Deus, né? para de jogar bola. O pai não suportou, né? O pai não suportava o sofrimento dele. Mas toda tragédia é didática, Francisco? Ou tem coisa que acontece que só dói e não ensina nada pra nós? Eu vou matar no peito e vou respondendo. Eu não estava preparado, porque eu estava curtindo muito o que o Sérgio estava falando. Eu acho que a maioria só dói, viu, Fábio? Assim, Isso, eu acho. entendeu? Você não acha, não? Acho que não. Eu acho que tem doenças graves ou acidentes, assim, que muitas vezes fazem com que as pessoas valorizem mais a vida. Digamos assim, a vida fica mais essencializada, assim, porque essa experiência de vislumbrar a própria finitude... eu acho Você que diz acidente de correr risco de vida. Acidente quando você corre risco de vida ou doenças graves, assim. Nem ia falar disso, mas tem um conceito de estética que é o sublime. É um conceito da filosofia. Para a filosofia, o sublime é quando você tem uma experiência próxima da morte, mas você sai vivo. E isso valoriza muito a vida, assim. Você passa a sentir que a própria consciência, a mera consciência de estar vivo já é um valor em si. Então a gente vê muitos depoimentos assim. Hoje eu estava passando na banca e vi a Ana Furtado. Ela teve uma doença grave. Teve um recentemente, câncer, um câncer, né? E ela falando exatamente isso. Me tornei uma pessoa melhor, ressignifiquei a vida. Isso é muito comum. O que eu estava falando, que eu acho que também é muito comum, mas é quase insuperável, são as grandes tragédias psíquicas, digamos assim, que é o campo do trauma. Trauma, em grego, é ferida, né? E o que é... Ou seja, bem literal mesmo. Mas é literal mesmo. O que é uma ferida, por exemplo, porque, né, se a gente sofre um corte, a gente sofre um corte e os seus tecidos vão regenerando aquela ferida e a ferida cicatriza, né? O trauma é uma ferida psíquica que aquilo que corresponde aos seus tecidos na vida psíquica
não é capaz de cicatrizar, você não consegue simbolizar aquilo, você não consegue elaborar aquilo. Então aquilo fica uma ferida aberta no seu sistema psíquico. Qual é a consequência disso? É que toda vez que por alguma associação o trauma acende dentro do seu sistema psíquico... O famoso gatilho? É o gatilho, exatamente. Você reage àquela situação associada ao trauma como se você estivesse vivendo o trauma. Mesmo que no seu contexto atual não tenha nada a ver com o trauma. Sei lá, você tem um trauma de abandono. Eu não vou fazer esse programa com o João. Olhou pro João e se inspirou. Você tem um trauma, por exemplo, João, abandono. Mas é porque eu acho que eu vou processar o Francisco. Você não pode fazer. Eu tenho intenção de fazer com o João esse programa. Ele passou o ano e meio. Aí vem o garçom e não te serve. E aí vem escolher uma associação frágil. Mas enfim, se você não tem escolheu não, Francisco. Você não tem toda a razão. Se você tem algum gatilho, você revive a experiência do trauma. Então é nisso que eu estava me referindo. Assim, tem certas tragédias psíquicas que são muito difíceis de elaborar. E eu tenho para mim que não são elaboráveis mesmo. Na minha hipótese, nem a psicanálise é capaz de curar o trauma. Ela é capaz, assim, de botar luz sobre. Você entende o que formou aquilo, você entende os gatilhos, então você consegue se afastar mais, você coloca umas camadas de mediação, então o efeito daquilo já não é tão brutal. O técnico falou, a cobaia vai falar. O que ele falou faz todo sentido. E é impressionante a violência que você reage quando alguém encosta um dedo nesse trauma psíquico que você tem. E toda vez que eu elaborei isso com psicanálise durante muito tempo, mas até hoje, aí eu vou concordar com você, que eu pego na arma. Primeira reação, quando eu me sinto rejeitado, se o Sérgio vai embora daqui, a gente se encontra nos estúdios Globo amanhã. Você está decorando uma cena, pensando em outra coisa, fala comigo meio... E aí eu vou ficar com aquilo dentro de mim, porque eu vou me sentir rejeitado por você. Ouviu, Sérgio? Isso não próxima vez que eu te encontrar lá, eu já vou chegar beijando. Seja efusivo. Já por trás. Mas é isso, assim. E eu vou pensar assim, a primeira reação vai ser assim, esse babaca acha que ele é, esse idiota, meto a mão na cara dele. Esse é o primeiro pensamento. O segundo, já depois de 30 anos de psicanálise, não, ele estava fazendo outra coisa. Ele não precisa me tratar do jeito que eu acho que ele deve me tratar. A vida dele acontece para além de mim. Porque, claro, em geral, o traumatizado com abandono também tem uma tendênciazinha a se achar protagonista do mundo. Né? Então, são duas coisas que colidem de uma maneira muito agressiva. Você achar que o mundo está sempre fazendo coisas por conta de você e, ao mesmo tempo, você sendo muito severo no julgamento do que é ou não abandono. Então, não tem nenhuma jogada que você perca a bola. Tudo assim, se ele fez isso é por minha causa. Então, eu concordo que há a cura, não sei se cura, mas há pelo menos tratamento, e eu me sinto uma pessoa muito tratada em relação ao abandono. Eu tinha muito problema com isso, e hoje eu já consigo, na maioria das vezes, pensar, não é sobre mim, não é sobre me abandonar. A pessoa está, talvez, atrasada para pegar o BRT e não pôde falar comigo da maneira que eu imagino que ele deveria falar. Eu vejo assim também. Hã? Eu vejo assim também. Cidola, mas no fim das contas, ser adulto também não é isso? Adulto é pegar os problemas, matar no peito, resolver e não ficar jogando a culpa no universo. É você ressignificar isso também, né? Primeiro, boa noite, Sérgio, aí, da hora, mano. Boa noite, MC, é uma honra estar aqui contigo. Tio. Mano, eu levo minha vida dessa forma, sabia, Fábio? Eu acho que a maturidade, a evolução, ela faz você entender que não necessariamente você é o centro do universo e as coisas acontecem por algum motivo maior do que simplesmente você saiu da calçada e pisou no cocô de cachorro, entendeu? Às vezes uma coisa só é o que ela é, mano. E a gente fica querendo colocar camadas e camadas e mais camadas de significado em coisas que não tem sentido nenhum para além do que ela é, sacou? E
como o João acabou de falar, me zoando, desde os 8 anos eu sou Adulto. velho. Na verdade, eu sou adulto desde os 6. É. Você é ligado? velho desde os 12. Eu comecei cedo nesse bagulho de ser velho, tá ligado, mano? Porque eu entendi que eu ia ter que negociar com o mundo pra caralho, mano. Sacou? E isso vai fazendo você amadurecer, isso vai fazendo você ter persistência, porque é isso, né? Persistência é uma característica de quem tem paciência. Quem tem paciência é quem aprendeu que, mano, não vai ter tudo na hora que quer, entendeu? E no final das contas, essas duas coisas é o que faz você ter uma certa maturidade. Então, me considero adulto desde muito tempo mesmo, por ver o mundo exatamente dessa forma, tá ligado? Não acho que... Acho que, obviamente, né? Se a gente for entrar, sei lá, num debate sobre questões estruturais da nossa sociedade, aí a gente vai poder falar sobre muitas coisas específicas que perseguem pessoas com os marcadores que eu tenho. Mas a verdade, parça, é que eu também não acho que o universo me deve nada, sacou? Eu me entendo como um ser humano, vou caminhando, tropeçando, caio, levanto, ando e vou seguindo sem achar que o universo gira ao meu redor, sabe, parça? Respondi sua pergunta, Sim, Fábio? sempre. Sidoleta sempre. É um bonito isso que ele falou, isso tem meu padrasto me dizer uma coisa que eu acho muito bonita, assim, que eu levei pra vida. O mundo se divide em duas categorias de gente. Uma que acha que o mundo deve pra ele e outro que acha que ele deve pro mundo. Isso faz uma diferença brutal. Eu, por exemplo, nasci como uma pessoa que achava que o mundo me devia alguma coisa. Uma pessoa que eu acho que o Emicida definiu muito bem maturidade, né? Em outras palavras, maturidade é você ter intimidade com a frustração em algum lugar. E entender que o mundo não te deve nada, zero. E eu passei e passo a vida inteira pensando, fazendo esse mantra. Você que deve. Você está aqui... Eu não tenho essa romantização de que a vida é uma bênção, não. Acho a vida uma loucura, uma tristeza, uma violência horrível. Mas, já que estamos aqui, entender que você que está aqui vivendo, gozando, é muito mais inteligente você viver soando como quem vive para a vida do que como quem acha que a vida vive para você. Tem aquela coisa da pessoa quando acontece alguma coisa com ela, ela descobre uma doença, ela fala, por que eu? Por que comigo? Por que não? E a pergunta é o contrário, por que não? O que você tem de tão especial que você teria que ser excluído da possibilidade aleatória de ter essa doença ou alguma coisa? Tem um quê meio de... As pessoas acham que as coisas acontecem para que elas aprendam uma lição com isso. Eu acho que é totalmente o contrário. A gente aprende lição com as coisas que acontecem com a gente porque a gente opta por aprender aquela lição. É a tal da limonada. Concordo. Essa Exato. aí é a limonada. Porque só de ficar aconteceu comigo, isso deve querer dizer alguma coisa. Não quer dizer nada. Mas o que você vai tirar disso é que é importante. E as pessoas conseguem tirar, você acha, Sérgio, lições e aprendizados de coisas que não acontecem com elas, mas, por exemplo, com personagens. É possível uma pessoa ver um filme e falar, cara, isso... e mudar por conta da arte? Olha, eu por ter feito educação artística, eu fui dar aula no Estado depois, de ensino médio, ensino fundamental, e eu estudei também no Estado, e eu não consegui alcançar o coração daquelas crianças, os corações, por conta de ter que dar aula para 45 crianças, mantê-las sentadas, dar desenho livre. Tô aqui qualquer coisa, viu? Dar desenho livre e eu queria levar para quadra, para fazer teatro, música. E por exemplo, eu fiz um personagem que tinha um lema que era tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar, que é o Candinho, do Etamundo Bom, que era um personagem incrível, que eu tenho certeza que jamais ia sentar num ônibus, num lugar para pessoas com necessidades especiais e fingir que estava dormindo, né? Eu acho que era um personagem super anarquista no sentido de faça você mesmo. Ele era analfabeto, mas tinha hombridade, um caráter, e até hoje as crianças veem
me falar desse personagem, é muito louco isso, né? Porque o Voltaire, quando escreveu, no século XVII, se eu não me engano, 16, era em cima de uma grande tragédia, do maremoto na Europa, inclusive em Portugal, que onde passava por lá. E o Valci transformou essa novela, trouxe para um contexto mais brasileiro e caiu como uma luva na época da pandemia, né? As pessoas passavam por mim, tudo que acontece de ruim na vida para melhorar. Eu falava, quem foi o filho? Mas você ajudou pessoas, com certeza. Eu ajudei, eu faço piada, mas eu sinto que foi importante para muitas pessoas, assim. Eu tenho um carinho muito especial por esse personagem, e algumas pessoas têm também de várias gerações, todas as classes sociais, então eu acho que eu pude unir ali a minha vontade de ser professor, de algum jeito, através de um personagem, sem querer ensinar, porque eu era um personagem muito puro, assim. Eu tenho um amigo, Ronilson, lá do Mato Grosso do Sul. Ele tem um lema que eu acho maravilhoso, que a gente fala o quê? A coisa tá tão boa que se melhorar... Praga. Não, se melhorar, melhora. Se melhorar, melhora. Eu acho isso tão bonitinho, porque é um negócio que é verdade. Não, gente, não vai piorar, não vai melhorar, porque se melhorar, vai melhorar. A verdade é essa, eu adoro esse tipo de coisa. Eu falo isso aí também. Se melhorar, melhora, né, parça? Porque tem um barato, Fábio, que 95% das pessoas trata, sei lá, o que eles chamam de Deus como se fosse um serviço de atendimento ao consumidor. É verdade. Essa é a parada. Entendeu? Então as pessoas acham que, tipo assim, ó, eu acordei hoje, eu dobrei meu joelho, eu tomei meu café da manhã, eu retirei a mesa, eu lavei a louça, eu passei com o meu cachorro, eu tô saindo pro meu emprego. Não pode chover. Eu não mereço. Mas essa parada... Saca? Sei. Ela acha que, tipo assim, a nuvem negra da chuva, ela precisa estar em cima da casa daquele cara mal-humorado que judiou de um gato quando eu tinha 8 anos de idade. Mas no fim das contas, a justiça divina, eu acho que é uma invenção humana justamente pra dizer, pô, não é possível que eu que faço tudo direitinho, vou me ferrar, e aquele cara chato pra cacete, que inferniza a vida, vai pro mesmo lugar que eu. Ele tem que ser punido em algum lugar, tem que haver uma justiça. Tem um cara que ele fala um barato que eu acho foda, não vou lembrar o nome dele agora, é um ambientalista, que ele fala um negócio maravilhoso, que ele fala, não existe castigo ou recompensa, só existem consequências. Perfeito.